E aí, galerinha que assiste o meu canal, bem-vindo a mais uma videoaula do Paulinha Me Salva. Aproveita, já curte, compartilha, se inscreve. Ao final do vídeo, deixe sua dúvida nos comentários, né? Ative o sininho para receber notificações dos vídeos. A aula de hoje é para quem está cursando o sexto ano ou para quem está nos anos posteriores e quer revisar. A aula de hoje, galerinha, é continuando a aula do capítulo anterior que nós estudamos os números naturais. Nós estudamos também relação de ordem. Nós vamos continuar a partir disso. Lembrando que, quando nos referimos ao próximo número natural, nós usamos o termo sucessor. E já para se referir ao número anterior, nós falamos antecessor. Então, o único número dentro do conjunto dos números naturais que não possui antecessor é o zero, porque ele é o primeiro. Não tem nenhum antes dele. Então, o zero não tem antecessor no conjunto dos números naturais, apenas sucessor. Agora, qualquer outro número natural, por exemplo, o 99. Quando nós falamos sucessor, nós contamos o nosso número natural mais 1. Então, o sucessor é o 100. E se queremos o antecessor de um número, contamos ele menos 1. Então, 99, tirando 1, nós vamos ter 98. Quando os números naturais estão organizados do maior para o menor, dizemos que a ordem decresce, então a ordem decrescente. E se organizamos ou ordenamos do menor para o maior, então eles estão organizados em ordem crescente. Compare os números a seguir, preencha os espaços com símbolos menor que ou maior que. Lembrando que usamos esse quando o número escrito à esquerda é menor que o número que está escrito à direita. E usamos maior que quando o número escrito à esquerda é maior do que o número que está escrito à direita. Então, 7 com relação a 8, o 7 é menor. Então, escrevemos assim. O 5 com relação ao 2 é maior. Então, escrevemos assim. O 12 é maior que o 2. Então, escrevemos assim. Escreva para cada número a seguir, escreva o seu antecessor e o seu sucessor. Então, antes do 2 temos o 1 e depois do 2, o 3. Antes do 10 temos o 9 e depois do 10, o 11. Antes do 36 temos o 35 e depois do 36, o 37. Antes do 101 temos o 100 e depois do 101 temos o 102. Qual é o antecessor de um número natural mais 4? Se temos um número, eu não sei quem é, vamos chamar de x. E ele é um número mais 4. Pronto, esse é o nosso número, esse daqui. É alguém mais 4. X mais 4. Para encontrarmos o sucessor, teríamos que somar mais um aqui. Então, ficaríamos com x mais 4 mais 1 seria 5. E se eu quero o antecessor, eu teria que diminuir 1. Então, eu teria x, 4 menos 1, vou ter 3. Então, o antecessor de um número mais 4 é algum número mais 3. E o sucessor dele seria ele mais 5. Perceba que se eu tenho 4 mais 4, o sucessor é mais 5 e o antecessor mais 3. O sucessor de um natural mais 2 seria um natural mais 3.
Então, o sucessor de um natural mais 2 seria um natural mais 3. Da mesma forma que o antecessor de um natural mais 4 é um natural mais 3. Observe as informações coletadas sobre as idades de algumas crianças e construa uma tabela com esses dados, colocando os valores em ordem crescente. Se é ordem crescente, vamos colocar do menor para o maior, no caso dos mais novos aos mais velhos. Então, os mais novos temos Bruno, Cláudio e Elaine. Todos os três têm 11. Os próximos são Ana e Evandro. Ana e eles têm 12 anos. E por último temos Sheila e Ricardo. Ambos com 13 anos. Então, aqui está organizado dos mais novos aos mais velhos. A água é um recurso finito e não tão abundante quanto pode parecer, por isso deve ser economizada. Essa é uma noção que só começou a ser difundida nos últimos anos, à medida que os racionamentos se tornaram mais urgentes e necessários, até mesmo no Brasil, que é um dos países com maior quantidade de reservas hídricas, cerca de 15% do total da água doce do planeta. Não é por acaso que cada vez mais pessoas e organizações estão se unindo em defesa do seu uso racional. Veja algumas dicas para poupar água. Seja rápido no banho. A cada 5 minutos embaixo do chuveiro ligado são consumidos 70 litros d'água. Limpando o carro, use baldes e não a mangueira para lavar o carro. Isso pode gerar economia de 300 litros. Escovando os dentes, é necessário somente um copo com água. Deixar a torneira aberta gasta 20 litros por minuto. Lavar as mãos com a torneira aberta o tempo todo desperdiça 20 litros de água por minuto. Ao ensaboar as mãos, deixe a torneira fechada. Com base nos textos anteriores, responda às questões a seguir. Em qual situação de desperdício de água o valor é maior? Vamos ver. O valor do desperdício é indicado aqui, aqui e aqui. Limpando o carro não fala quanto é desperdiçado, então só dá para eu comparar essas três. Então vamos lá. Tomando banho. Em 5 minutos são desperdiçados 70 litros. Aqui diz que em 1 minuto são gastos 20 litros. Se eu multiplicar por 5, eu vou ter então que em 5 minutos, 5 vezes 20, em 5 minutos então são desperdiçados 100 litros. Aqui também, já que em 1 minuto são desperdiçados 20 litros, em 5 minutos vão ser desperdiçados 100 litros. Então, comparando esses três,
temos que o maior desperdício de água é escovando os dentes e lavando as mãos. Ou escovando os dentes ou lavando as mãos. Em que situação o desperdício é menor? Também não tenho como comparar as 4, porque eu não tenho algum dado numérico que informe quanto de água é desperdiçada limpando o carro. Agora, se eu comparar esses 3, o menor desperdício foi tomando banho, que em 5 minutos são desperdiçados 70 litros, mas escovando os dentes ou lavando as mãos são desperdiçados 100 litros. Então, o desperdício de água é menor tomando banho. Qual é o sucessor e o antecessor do número de desperdício de água quando escovamos os dentes sem usá-la conscientemente? Escovando os dentes, aqui diz que gasta 20 litros em 1 minuto. Então, 20 litros. O sucessor é 21 e o antecessor 19. Que números naturais estão entre a quantidade de litros de água consumida durante 5 minutos de banho e o número 85? Em 5 minutos de banho são desperdiçados 70 litros. Os números que estão entre 70 e 85 são, vamos lá, depois de 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84. Esses são os números que estão entre o 70 e o 85. Joana estava observando o conjunto dos números naturais e separou alguns deles, mas ficou com dúvidas. Vamos ajudá-la. A seguir estão os números naturais que ela separou e suas dúvidas. Vamos ajudá-la. Ela separou de 0 até o 10, apenas do 0 até o 10. Quais são os números naturais não nulos? Um número natural não nulo é aquele que é diferente do zero. Então, todos aqui, com exceção do zero, são diferentes do zero. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 e o 10. Quais são os números pares? Então, quais desses números que Joana separou são pares? Começando do zero, temos 0, 2, 4, 6, 8 e o 10. Quais são os números múltiplos de 4? Então, começamos do 0. Para obter os múltiplos de 4, somamos mais 4. Então, o próximo é 4, o próximo é o 8 e paramos aqui. Se fosse todos os números, depois do 8 seria o 12, depois o 16, depois o 20 e assim por diante. Responda as perguntas referentes à seguinte sequência de números naturais. Temos do 236 até o 245. Escreva 4 números consecutivos dessa sequência. Consecutivo é aquele que vem em seguida. Então, escolham 4 números que estão um em sequência do outro. Como, por exemplo, 240, 241, 242 e
243. Escreva 4 números anteriores e consecutivos a essa sequência. Quais são os 4 números que vêm antes desses 4 números que eu escolhi? 239, 238, 237 e 236. Quais números dessa sequência são pares? Vamos ver. De 236 até 245, vamos anotar quais são os pares. 236, 238, mais 2, 240, mais 2, 242. E por último, 244. Quais são os ímpares? De 236 a 245, vamos anotar os ímpares. Duzentos e trinta e sete, 239, 241, 243 e por último 245. Pedro estava olhando a seguinte reta numérica e ficou com dúvidas. Será que esses números fazem parte dos números naturais? Qual é o subconjunto desse grupo? Que tal ajudar Pedro com suas dúvidas? Para isso, completa a reta numérica a seguir, observando o padrão de construção dela. Depois escreva qual subconjunto dos números naturais ela pertence. Temos que a reta 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante até o 22. Perceba que ela vai somando de 2 em 2, ou seja, é o subconjunto dos números naturais pares. Então, continuando a sequência, mais 2. 10, mais 2, 12, 14, 16, 18, 20, completando aqui o 22. Então, é o subconjunto dos números naturais pares. Preencha os espaços com verdadeiro ou falso para cada caso seguinte. Antes temos uma reta numérica, um trecho de uma reta numérica. Podemos completar. Aqui tem os 6. Então, depois vamos ter 7 e 8. E antes do 6, 5 e 4. O A é maior que o 6. Se o A for 4, ele é maior que o 6. Se ele está antes do 6, ele é menor. Então, aqui é falso. O C é maior que o B? Sim, ele está depois do B. Então, ele é maior, verdadeiro. B é maior que o 6, vamos ver. O B está depois do 6. Então, ele é sucessor do 6, ele é maior que o 6, verdadeiro. O C é menor que o A? Não, o C está bem depois do A. Significa que ele é maior e não menor. Então, aqui, falso. 6 é menor que C, o 6 está antes do 6. Se ele está antes, ele é menor, então verdadeiro. E o B é maior que o A. Se o B está bem depois do A, significa que ele é maior, então verdadeiro. Que tal um desafio? Na reta a seguir, marque um ponto que represente um número natural menor que o representado por A. Se é menor que A, tem que estar antes de A. Então, escolha qualquer ponto antes de A e marque. Então, vou marcar um ponto aqui.
e escolher ele para representar a resposta da letra A. Marque um ponto na reta que represente um número natural maior que o representado por A e menor que B. Se ele é maior que A, tem que estar depois de A. E se ele é menor que B, tem que estar antes de B. Então, eu vou lá entre A e B e escolho qualquer ponto entre A e B e marco. Letra C. Marque na reta um ponto que representa um número natural maior que o de B, maior que o que está representado por C. Se é maior que C, então tem que estar depois do C. Então, eu escolho um ponto depois do C e marco. 6. O código de barras é uma representação gráfica de uma sequência numérica muito utilizada em embalagens, livros, etc. Observe o código de barras a seguir e responda as questões. Quantos algarismos aparecem neste código de barras? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aparecem 13 algarismos nesse código de barras. Ordene os algarismos de forma decrescente, repetindo números quando necessário. Forma decrescente quer dizer que vamos organizar os números do maior para o menor. Então, o maior é o 9. Ele aparece duas vezes, então vou escrever duas vezes. O próximo é o 8, só aparece uma vez. Em seguida, o 7, que aparece uma, duas vezes. Em seguida, o 6, que aparece três vezes. Em seguida, o 5, que aparece duas. Depois, o 3 também, que aparece duas vezes. E por último, o 0, que apareceu uma vez. Ordene os algarismos na forma crescente, repetindo os números quando necessário. Forma crescente quer dizer que vamos organizar do menor para o maior. Então, vai ficar 0, 3, o 5, o 6, o 7, o 8 e, por último, o 9. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Qual é o antecessor do antecessor de 15? Primeiro, o antecessor de 15 é 14 e o antecessor do 14 é o 13. Então, letra A, colocamos lá no 13. Qual é o sucessor do antecessor de 15? O antecessor de 15 é 14. E o sucessor de 14 é o 15. Então, lá no 15 eu coloco B. Qual é o antecessor de 15 mais 2? 15 mais 2 é 17. Quem vem antes do 17 é o 16. Então, vou lá no 16 e coloco letra C. Qual é o sucessor de 15 mais 2? 15 mais 2 é 17. E o sucessor de 17 é o 18. Então, vou lá no 18 e coloco letra D. Na tabela a seguir, há informações sobre alguns municípios do Brasil com um pouco mais de 1.000 habitantes, segundo o Censo 2010, feito pelo IBGE. Ordene de forma crescente os valores da tabela. Se é de forma crescente, vamos organizar do menor para o maior. Então, o menor, 1.035. Em seguida, 1.095. Em seguida, 1.127. Em seguida,
1212, em seguida 1216 e por último 1253. Quais valores são ímpares? Vamos anotar quais desses números são ímpares. É ímpar todo número que terminar com um número ímpar. Então, este aqui é ímpar. Este também é ímpar. Este também é ímpar. Esse termina com 2 é par. Esse termina com 6 é par. E esse que termina com 3 também é ímpar. E por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo!